Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Rebeca e vou fazer as resoluções de exercícios de vestibulares que estão na apostila de vocês sobre forças intermoleculares. Exercício 1. A lipofilia é um dos fatores fundamentais para o planejamento de um fármaco. Ela mede o grau de afinidade que a substância tem com ambientes apolares, podendo ser avaliada por seu coeficiente de partição. Então, a gente pode verificar nessa estrutura, aqui nessa região onde está o X, se eu substituir o X pelo OH, eu tenho a testosterona, então eu tenho uma molécula polar. Então, ela terá baixa lipofilia, porque ela tem baixa afinidade com ambientes apolares. Se eu troco o X pelo H, eu tenho o composto 1, a molécula se torna apolar. E o composto 3 também, ele deixa a molécula apolar. Então, sendo assim, o composto 1 e 2 tem maior afinidade com ambientes apolares, né, em comparação à testosterona. Então, a pergunta é, em relação ao coeficiente de partição da testosterona, as lipofilias dos compostos 1 e 2 são. Então, a correta é a D, né, maior e maior que a lipofilia da testosterona. Por conta disso, né, pela presença do grupo OH, que vai fazer pontos de hidrogênio, ligações interações mais fortes, tá certo? Questão 2. Analise as fórmulas que representam as estruturas da vitamina A, que é pouco solúvel, e da vitamina B5 hidrossolúvel, solúvel em água. Com base na análise das fórmulas, justifique por que a B5 é hidrossolúvel e a vitamina A é lipossolúvel. Então, lipossolúvel, ela é pouco solúvel em água. Como a gente pode verificar na estrutura, tem que olhar toda a estrutura. Ela tem uma região aqui muito grande, apolar, e uma região aqui, um OH, então ela é pouco solúvel. E no caso da vitamina B5, ela tem, no caso, né, a gente lembra, os mais eletronegativos tem a presença do hidrogênio aqui, do oxigênio. Então a gente pode verificar aqui pelas funções orgânicas, por exemplo, um ácido carboxílico, uma amida, função álcool aqui. Então, todas essas funções, né, e presenças de elementos muito eletronegativos torna a vitamina B5 polar. Então, polar dissolve em polar, né, semelhante dissolve semelhante. Então, essa é a explicação, tá? A vitamina B5 é hidrossolúvel, pois apresenta grupos, né, que fazem ligações de hidrogênio com a água, tá certo? Que são as funções álcool, amida e ácido carboxílicos, que vocês terão um pouco mais pra frente em orgânica, tá certo? A vitamina A é lipossolúvel, lipo pouco solúvel, pois é predominantemente apolar, fazendo dipolo induzido com as cadeias de moléculas de gordura. Questão 3. Na produção de biodiesel, o glicerol é formado como subproduto. O aproveitamento do glicerol vem sendo estudado visando a obtenção de outras substâncias. O 1,3 propanodiol empregado na síntese de certos polímeros é uma dessas substâncias que podem ser obtidas a partir do glicerol. O esquema a seguir ilustra o processo de obtenção do 1,3 propanodiol. Então, aqui tem a molécula do glicerol, como a gente pode verificar a presença de 3 grupos OH, e o subproduto, que é 1,3 propanodiol, um dos subprodutos, que a gente pode verificar 2 estruturas de OH. Essa representação vocês vão ter um pouco mais pra frente, tá certo? Em cada vértice aqui, nós temos um átomo de carbono, tá certo? Com hidrogênios, né?
refazendo lá as 4 ligações, né, que o carbono faz. Então, mais para frente vocês terão essa estrutura. Então, a pergunta é: o ponto de ebulição do 1,3 propano-diol deve ser maior, menor ou igual ao do glicerol? Então, no contexto aqui da aula, né, de interações intermoleculares, pontos de hidrogênio, né? Então, o exercício pede praticamente isso, para a gente verificar a estrutura. Aqui tem um grupo OH a mais, então ele interage mais forte, né, com a molécula vizinha, né, fazendo pontos de hidrogênio. Então, o ponto de ebulição do glicerol é maior. Então, a conclusão do propano-diol, pela mesma observação, menos grupos OH presente, ele terá um ponto de ebulição menor. 4. Já faz parte do folclore brasileiro alguém pedir um prato quente na Bahia e se der mal. Se você come algo muito picante, sensação provocada pela presença da capsaicina no alimento, logo toma algum líquido para diminuir essa sensação. No entanto, nem sempre isso adianta, pois logo em seguida você passa a sentir o mesmo ardor. Então, aqui tem a estrutura, né, da capsaicina. A gente pode verificar que ela é apolar. Ela é bem grande a estrutura. Letra A. Existem 2 tipos de pimenta em conserva. Um em que se usa vinagre e sal e outro em que se utiliza óleo comestível. Comparando-se os 2 tipos, observa-se que o óleo comestível se torna muito mais picante que o vinagre. Em vista disso, o que seria mais eficiente para eliminar o ardor na boca provocado pela ingestão da pimenta? Vinagre ou óleo? Justifique sua escolha baseando-se apenas nas informações que foram dadas nos exercícios. Então, o óleo ele seria mais eficiente para eliminar o ardor, tá, na boca provocado pela ingestão da pimenta, pois o óleo comestível se torna muito mais picante que o vinagre devido às fortes interações intermoleculares entre a capsaicina e o óleo. Ou seja, o óleo dissolve melhor a capsaicina, retirando-a da língua. Então, olha aqui, o óleo sendo apolar, né, dissolve melhor a capsaicina. Então, essa é a resposta da letra A. Durante uma refeição, a ingestão de determinados líquidos nem sempre é palatável. Assim, se o prato quente também estiver muito salgado, a ingestão do leite faz desaparecer imediatamente as 2 sensações. Baseando-se nas interações químicas entre os componentes do leite e os condimentos, explique por que ambas as sensações desaparecem após a ingestão do leite. Lembre-se que o leite é uma suspensão constituída de água, sais minerais, proteínas, gorduras e açúcares. Então, a sensação de salgado é diminuída devido à diluição, né, do sal na água que está presente no leite. A sensação de aderência gerada pela pimenta é diminuída devido à presença de gordura também no leite, que é polar. Então, já que, de acordo com o enunciado, a capsaicina sofre diluição no óleo. Então, o leite, a gordura presente do leite, vai interagir muito bem com a capsaicina, né? Retirando a sensação de ardor na boca, aquele picante, né? O que é uma indicação da interação intermolecular entre as estruturas apolares. Muito interessante esse exercício. Questão 5. Em sua formulação, o spray de pimenta contém porcentagens variadas de óleo-resina de capsicum, cujo princípio ativo é a capsaicina, e um solvente e um álcool como etanol ou isopropanol. Em contato com os olhos, pele ou vias respiratórias, a capsaicina causa um efeito inflamatório. O processo é desencadeado pela liberação de neuropeptídeos das terminações nervosas.
Quando uma pessoa é atingida com spray de pimenta nos olhos ou na pele, a lavagem da região atingida com água é ineficaz. Por quê? Então, por exemplo, como até apareceu, né, no exercício anterior, no caso, a capsaicina, ela tem baixa polaridade, ela é praticamente apolar. Então, se você lava a região com a água que é extremamente polar, então é ineficaz, porque não vai conseguir diluir, dissolver, retirar essa molécula que é extremamente apolar. Questão 6. A descoberta das propriedades antitumorais do cisplatina, fórmula molecular representada, constitui um marco na história da química medicinal. Esse composto é usado em vários tipos de neoplasias, como câncer de próstata e etc. O cisplatina sofre hidrólise ao penetrar na célula e seu alvo principal é o DNA celular. A ligação desse fármaco ao DNA ocorre preferencialmente através de um dos átomos de nitrogênio das bases nitrogenadas adenina ou guanina. Aqui tem a estrutura da adenina e guanina. A gente pode verificar. A interação da platina é mais estável com qual base nitrogenada? Justifique sua resposta. Então, assim, nessa questão, por exemplo, a adenina, a gente verifica aqui que tem um nitrogênio ligado a outros 2 hidrogênios. E aqui também a gente tem um nitrogênio ligado a mais 3 hidrogênios. A gente pode verificar que existe um impedimento estérico, né, que a gente chama na química orgânica. Impedimento mesmo. Eles não conseguem aqui se aproximar, né? Por exemplo, esse hidrogênio não consegue se aproximar aqui desse nitrogênio, porque tem aqui átomos de hidrogênio ocupando essa região. Então, não ocorre uma ligação aqui, tá certo? Diferentemente dessa molécula, que aqui, por exemplo, tem um oxigênio, ele é muito eletronegativo e nele não tem nenhum outro átomo de hidrogênio ligado, por exemplo. Então, ele está livre aqui para interagir com o hidrogênio que está ligado ao nitrogênio acima, no caso. Então, aqui, por exemplo, apesar de se formar uma molécula, essa ligação ela é do tipo intermolecular, mas que está acontecendo intra. Esse é um detalhe da questão. E a intramolecular, ela ocorre, a intermolecular, ela ocorre e é representada pelo esse tracejado, esses tracinhos aqui, tá certo? Então, isso é indicação de uma ligação intermolecular, é do tipo intermolecular, mas nesse caso específico está ocorrendo intramolecular. E no caso a ligação covalente é representada por um traço apenas, tá certo? Então ela é mais estável porque ela se ligou em duas regiões, né, da guanina, por exemplo. E aqui ela é menos estável, no caso, porque ela tem uma ligação. Vamos supor que ocorra alguma coisa, alguma reação. Só um exemplo. Tem uma ligação aqui para ser rompida. Tudo bem que essa daqui é mais forte, que é covalente. Mas ela é mais instável, essa molécula. Aqui, por exemplo, seriam duas forças para romper essa ligação. Então, essa explicação. A interação da platina é mais estável com a guanina, pois nesse composto ocorre ligação de hidrogênio intramolecular.
tá certo? É intramolecular, mas a ligação é do tipo pontos de hidrogênio. Questão 7. A estrutura do DNA é formada por duas cadeias contendo açúcares e fosfatos, as quais se ligam por meio das chamadas bases nitrogenadas, formando a dupla hélice. As bases timina, adenina, citosina e guanina, que formam o DNA, interagem por ligações de hidrogênio, duas a duas em uma ordem determinada. Assim, citosina de uma cadeia interage com a guanina da outra, e a timina de uma das cadeias interage com a adenina da outra. Considere as bases nitrogenadas. Então, aqui tem a representação das bases. As interações por ligações de hidrogênio entre adenina e timina e entre guanina e citosina que existem no DNA estão representados corretamente em... Por exemplo, a resposta certa é assim. Porque, por exemplo, nós temos aqui um nitrogênio ligado a um hidrogênio que faz ponte de hidrogênio com outro de nitrogênio. E aqui a gente também tem um nitrogênio ligado a um hidrogênio que faz ponte de hidrogênio com outro oxigênio. Aqui também todos estão interagindo, né? A resposta certa é assim. Por que não são as outras? Porque, por exemplo, tem aqui um oxigênio livre para fazer uma ligação de hidrogênio, mas aqui não está representado por esse tracejado. Então está errado, porque aqui poderia sim existir uma ponte de hidrogênio. No caso da B também, um oxigênio livre aqui para fazer uma ponte de hidrogênio, e não está representado o mesmo erro na letra D, tá certo? Aqui esse nitrogênio ligado a esse hidrogênio possibilita sim uma ponte de hidrogênio com outro nitrogênio também muito eletronegativo. Então, só relembrando, né, a ponte de hidrogênio ocorre com aqueles elementos mais eletronegativos da tabela periódica, o FON. Questão 8. No ano de 2014, o estado de São Paulo vive uma das maiores crises hídricas da história. A fim de elevar o nível de água de seus reservatórios, a Sabesp contratou a empresa Modclima para promover a indução de chuvas artificiais. A técnica de indução adotada, chamada de bombeamento de nuvens, ou semeadura, ou ainda nucleação artificial, consiste no lançamento em nuvens de substâncias aglutinadoras que ajudam a formar gotas de água. Para a produção de chuva artificial, um avião adaptado pulveriza gotículas de água no interior das nuvens. As gotículas pulverizadas servem de pontos de nucleação do vapor de água contido nas nuvens, aumentando seu volume e massa até formarem gotas maiores, que em condições meteorológicas favoráveis podem se precipitar sobre a forma de chuva. Tá certo? Então ele pergunta: qual a força intermolecular envolvida na formação de gotas de chuva? Só uma dica, ele só falou em moléculas de água, ou vapor de água, moléculas de água, gotículas de água. Então, sem dúvida, né, a força envolvida ali é a força intermolecular, né, na formação e a ligação de hidrogênio, tá certo? Então, olha só, cada molécula vai interagir com outras moléculas por pontos de hidrogênio, conforme a gente já tem visto até aqui. Questão 9. O carro flex pode funcionar com etanol ou gasolina, ou com a mistura desses combustíveis. A gasolina comercial é formada por uma mistura de hidrocarbonitos e apresenta aproximadamente 20% de etanol anidro em sua composição, enquanto o etanol, o combustível, apresenta uma pequena quantidade de água, sendo comercializado como etanol hidratado. Letra A. Do ponto de vista das interações intermoleculares, explique separadamente 1. Por que a gasolina comercial brasileira, apesar de ser uma mistura de hidrocarbonitos e etanol, apresenta como um sistema monofásico. 2.
Porque o etanol combustível, apesar de ser uma mistura de etanol e água, apresenta-se como um sistema monofásico. Então, é através, né, do ponto de vista das interações intermoleculares. Então, a resposta do 1 é: a parte apolar da molécula do etanol atrai os hidrocarbonetos, que são apolares também, que formam a gasolina. 2. O grupo OH presente na molécula do etanol faz ligações ou pontos de hidrogênio com a água. B. Em um tanque subterrâneo de gasolina comercial houve uma infiltração de água. Amostras do líquido contido no tanque, coletadas em diversos pontos, foram juntadas em um recipiente. Levando em conta as possíveis interações intermoleculares também, né? Olha só, a questão toda fala de interações intermoleculares entre os componentes presentes no líquido. Complete o desenho do recipiente da figura apresentada abaixo. Utilize necessariamente a legenda fornecida, de modo que fique evidente que houve infiltração de água. Por exemplo, aqui tem um recipiente, né, vazio, então cada símbolo representando um componente, né, uma substância, hidrocarbonetos, etanol e água. Então, por exemplo, aqui no primeiro desenho tem separado o que são mais polares dos apolares. Então, os hidrocarbonetos em cima e a água e o etanol embaixo. Então, por exemplo, a infiltração da água. Então, a água, a parte polar, interage com a parte polar da molécula do álcool. Então, uma das representações são essas. A outra pode ser assim também: a infiltração da água, a parte polar, o OH da água interage com o OH do etanol, né, polar próximo de polar, interação, né, ali pontos de hidrogênio, né, e também um pouco do etanol, porque a molécula do etanol tem um pouco, né, de uma parte que é apolar, que vai interagir com os hidrocarbonetos que são apolares em menor quantidade. Por isso que tem menos aqui, ó, representado, né, na parte de cima do etanol, mas ele também fica devido a isso, a interação, né, entre a parte das moléculas, né. Questão 10. As fraldas descartáveis que compõem o polímero poliacrilato de sódio são mais eficientes na retenção de água que as fraldas de pano convencionais constituídas de fibra de celulose. A maior eficiência dessas fraldas descartáveis em relação às de pano deve ser por exemplo, aqui tem o 1, né, o poliacrilato de sódio. A gente pode verificar aqui o oxigênio negativo, o sódio positivo, e aqui a molécula, né, no caso de fibras de celulose. Então, a gente pode verificar a resposta correta é a E. A maior eficiência das fraldas descartáveis em relação às de pano deve ser as interações íon-dipolo. Então, íon-dipolo é uma interação também, mas que não entre moléculas, né, como a gente tem visto até o momento, né, forças intermoleculares. É uma força também, íon-dipolo, que existe. Então, que são mais fortes, né, entre o poliacrilato e as moléculas de água, do que em relação às ligações de hidrogênio entre as hidroxilas da celulose e das moléculas de água, como representado aqui. Por exemplo, o OH é muito eletronegativo, ele vai interagir com hidrogênio, né, polo positivo da molécula de água, aderindo muitas moléculas de água a ele, né, por isso dá maior eficiência. Então, essa interação íon-dipolo, ela acontece também quando a gente coloca o sal na água. Está lá na água o sódio, né, separado do cloreto, ocorre lá
dissociação, né, do cloreto de sódio na água. Então o sódio, que é positivo, ele vai atrair a parte polar, né, o oxigênio da água. E o cloreto, sendo negativo, um íon negativo, ele vai atrair o polo positivo, os hidrogênios positivos da água. Questão 11. Alguns cheiros nos provocam fascínio e atração. Outros trazem recordações agradáveis, até mesmo de momentos da infância. Aromas podem causar sensação de bem-estar ou dar a impressão de que alguém está mais atraente. Os perfumes têm sua composição aromática distribuída em um modelo conhecido como pirâmide olfativa, dividida horizontalmente em 3 partes e caracterizada pelo termo nota. As notas de saída, que estão representadas aqui, são constituídas por substâncias bem voláteis, dão a primeira impressão do perfume. As de coração demoram um pouco mais para serem sentidas. São as notas de fundo que permanecem mais tempo na pele. Então, a diferença entre elas é a aderência, a interação, né, com a pele, com as moléculas que estão ali na pele, o que faz umas ficarem mais tempo e outras não, né, dentro do assunto que a gente está vendo de interações intermoleculares. A temperatura e pressão ambientes, os constituintes químicos das notas de saída, né? Tá perguntando das notas de saída. Como a gente viu, elas são muito voláteis, né? São aquela primeira impressão. Você acabou de passar um perfume, você já está sentindo o cheiro, né? São muito voláteis e, consequentemente, evaporam mais rapidamente, né, que os constituintes químicos das outras notas, tá certo? Questão 12. Considere os seguintes compostos isoméricos. Então, aqui a gente tem uma molécula do butanol, a presença do OH, a gente já sabe que vai fazer pontos de hidrogênio, e do éter etílico, que tem um elemento oxigênio, que vai fazer atração de polo de polo. Então, certas propriedades de cada uma dessas substâncias dependem das interações, né, entre as moléculas que acompanham, como, por exemplo, as ligações de hidrogênio. Assim, pode-se concluir que a resposta correta é a C. A uma mesma pressão, o butanol líquido entra em ebulição a uma temperatura mais alta, né? Por quê? Por causa das pontes de hidrogênio, como a gente vem falado bastante. Então, o butanol ele vai fazer essas ligações que são mais intensas do que a tipo de polo permanente presente no éter etílico. Questão 13. O armazenamento de certas vitaminas no organismo apresenta grande dependência de sua solubilidade. Por exemplo, vitaminas hidrossolúveis, né, solúveis em água, devem ser incluídas na dieta diária, enquanto vitaminas lipossolúveis, né, pouco solúveis, são armazenadas em quantidades suficientes para evitar doenças causadas pela sua carência. A seguir são apresentadas estruturas químicas de 5 vitaminas necessárias ao organismo. Dentre as vitaminas apresentadas na figura, aquela que necessita maior suplementação diária é. Então, por exemplo, o exercício diz que as apolares, elas são retidas, né, no organismo. Então, e as polares, né, as vitaminas que são solúveis, elas devem ser consumidas diariamente. Então, o que a gente pode verificar aqui, a estrutura 1 tem um OH, mas a maior parte é predominantemente apolar. A 2 também, a gente pode verificar que ela é enorme a molécula, uma grande parte dela apolar. A 3, ela é a mais polar que tem.
tem vários grupos, né? OH presente, e ela é bem menor também. A 4 também, ela é muito grande e toda apolar. Nessa região tem um grupo OH, mas ela é predominantemente apolar. E a 5 também é apolar. Então a resposta correta é a C. Quanto maior a quantidade de grupos OH presente, mais solúvel será a vitamina, devido à interação com a água, né? Ela vai interagir mais com a água, vai solubilizar na água. Então, por isso a maior necessidade de suplementação. Tá certo? Aqui tá bem visível, né? Quantos grupamentos aqui, quantas ligações de hidrogênio ela não pode fazer com a água. Questão 14. A pele humana, quando bem hidratada, adquire boa elasticidade e aspecto mais macio. Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário, sempre que possível, utilizar hidratantes umectantes feitos geralmente à base de glicerina e polietileno glicol. A retenção de água na superfície da pele promovida pelos hidratantes é consequência da interação dos grupos na hidroxila dos agentes umectantes com a umidade contida no ambiente por meio de... Então, a resposta é aí. Então, é o que a gente vem falando. Ele já até disse aqui no exercício. A retenção de água na superfície da pele, né, promovida por esses hidratantes, é consequência da interação dos grupos hidroxilas, né, que estão presentes no agentes umectantes com a umidade contida no ambiente. Grupos hidroxila é o que a gente falou, né? O OH, porque eu venho falando OH, então grupo hidroxilas. Então a resposta correta é a E. Então é isso que vocês podem verificar, cai bastante no vestibular, né? Então a ligação de hidrogênio é a atração intermolecular mais forte, né, que tem. Nela os átomos de hidrogênio formam ligações indiretas, né, ligações em pontes, entre aspas, entre átomos muito eletronegativos de moléculas vizinhas. Esse tipo de ligação ocorre em moléculas nas quais o átomo de hidrogênio está ligado a átomos que possuem alta eletronegatividade, como por exemplo aqui, a amônia, a água e HF, tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula e tchau, tchau!